Salve, salve, galera! Professor Marcos com vocês. Bem-vindos ao mundo da química. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a hidrólise salina. A hidrólise salina é uma reação que ocorre entre um sal ou uma parte deste sal e a água. Essa reação pode fazer com que a água torne-se um meio ácido, um meio básico ou que ela se mantenha como um meio neutro. Isso vai depender de cada tipo de sal. Na verdade, vai depender de quem é o ácido e a base que originou esse sal. Nós vamos ter 3 tipos de hidrólise possíveis. Vamos analisar cada uma delas. No primeiro caso, a hidrólise do cátion. Por exemplo, uma solução de nitrato de amônio em que eu teria um pH menor que 7. Por que essa solução é ácida ao ser adicionado o nitrato de amônio? Vamos analisar. Isso vai depender do sal, como eu já disse anteriormente. Para a hidrólise do cátion, obviamente que é a parte positiva do sal que vai reagir com a água. Mas por quê? Então, nós vamos iniciar as etapas. Primeira coisa que a gente vai fazer é a dissociação do sal nitrato de amônio. Você vai ter o íon amônio e o íon nitrato. Então, NH4+, NO3-. Na solução aquosa, existe a autoionização da água. Então, nós teríamos o H+, e o OH- característicos da água. Como você viu no slide anterior, na hidrólise sempre haverá a formação do fraco. Então, forma-se o ácido ou a base fraca que pudesse formar. E o forte determina o meio. Se o meio é ácido ou é básico, vai depender do ácido ser forte ou da base ser forte. E como é que eu vou saber que ácido e que base eu poderia originar? Então, nós vamos analisar aqui as possibilidades. Eu poderia unir o positivo da primeira equação com o negativo da segunda equação, eu teria a formação do NH4OH. Eu poderia unir o H+ da segunda equação da água e o NO3- do sal. Eu teria a formação do HNO3. Na hidrólise sempre haverá a formação do fraco. Mas quem é o fraco? Então, nós precisamos dar uma relembrada na parte de forças de bases e ácidos. Bases fortes são aquelas bases da família 1A, além da base de cálcio, estrôncio e bário. Ácidos fortes depende do fato dele ser hidrácido ou oxiácido. O que é isso? Hidrácido, ácido sem oxigênio. HCl, HBr e HI são os ácidos fortes. Para os oxiácidos, nós vamos fazer um cálculo, um delta, que leva em consideração o número de oxigênios menos o número de hidrogênios na estrutura do ácido. Se o delta der maior ou igual a 2, ele é um ácido forte. Ok? Muito bem. No caso aqui, nós temos NH4OH. O NH4 pertence à família 1A? Não. Também não é o cálcio, nem o estrôncio, nem o bário. Então, seria uma base fraca. Para o HNO3, é um ácido com oxigênio. Nós teríamos que fazer esse cálculo aqui de oxigênios menos hidrogênios. Então, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio teria delta igual a 2. Delta igual a 2 indica ácido forte. Tá legal? Como na hidrólise sempre haverá a formação do fraco, quem dá alguma coisa fraca aqui nesse caso seria o NH4OH, certo? A base fraca, que precisa do NH4+ do sal para se formar. Então, a reação que ocorre, na verdade, é entre o NH4 do sal e a água. Seria esta a reação. A reação entre o NH4 do sal e a água, produzindo o fraco que a gente definiu e deixando livre o H+, o que tornaria esse meio ácido, ok? Então, o meio se torna ácido devido à hidrólise do NH4+ do cátion amônio, certo? Muito bem, vamos ver agora a hidrólise do ânion. Considere essa solução de KCN, certo? Então, eu tenho água, pH 7, adiciono KCN e formo uma solução com pH maior que 7, uma solução básica. Por quê? Houve a hidrólise do sal. Agora, como definir se é o K+ ou o CN- que vai reagir? Nós vamos fazer toda aquela dedução que nós fizemos anteriormente. Primeiro, a dissociação do sal. K+, CN-. Depois, a autoionização da água, H+ e OH-. Nesse momento, a gente analisa as possibilidades de formação de ácidos e bases. Você pega o positivo do sal e o negativo da água. Você teria KOH. Positivo da água, negativo do sal, você teria a formação do HCN.
Temos que analisar as forças, uma vez que se forma o fraco. Para isso, vamos relembrar novamente. Bases fortes são bases da família 1A, mais a base de cálcio, estronço e bário. Nesse caso, nós temos hidróxido de potássio, um elemento da família 1A, consequentemente, base forte. Para os ácidos, este é um hidrácido, um ácido sem oxigênio. Somente são fortes HCl, HBr e HI. Portanto, esse é um ácido fraco. Ok? Muito bem. Na hidrólise sempre haverá a formação do fraco. E nós analisamos que o fraco aqui é o HCN. Então, a parte que nos interessa é o CN que vai formar aqui o HCN. Logo, a hidrólise ocorre com o ânion CN-, reagindo com a água e produzindo um meio básico pelo OH- livre. De onde veio esse OH- livre? O HCN se forma aqui, ó, quando o cianeto do sal reage com o H da água, com H+ da água. Então, você teria a formação do HCN, o ácido fraco, deixando livre o OH-. O professor, e o potássio? O potássio é chamado de íon espectador. Ele não participa dessa reação, porque formaria KOH, que é uma base forte e que vai se dissolver completamente. O K+ estaria livre. Se você quiser, você pode escrever KCN mais água. Só que aí no fim você tem que escrever HCN, OH- mais K+ livre. Senão vai ficar incorreta a sua equação. Muito bem. Mais uma possibilidade, a hidrólise do cátion e do ânion. Considere, por exemplo, uma solução formada por NH4CN. Nós teremos aqui uma solução que pode ser ácida ou básica, vai depender de cada sal. Vamos ver como é que a gente analisa isso aqui, tá? Então, a primeira coisa, a dissociação do sal, NH4CN, daria NH4+, e CN-. Em segundo lugar, a altionização da água, H+, OH-. Aí, analisamos as possibilidades de formação, pegando o cátion do sal e o ânion da água. Depois, o cátion da água e o ânion do sal. Mais uma vez, vamos relembrar aqui a questão da força, porque quem reage é o formador do fraco. Nós teríamos como base forte as bases da família 1A, cálcio, estronço e bário. Não é o caso porque esse cara, o amônio, não pertence a nenhum desses casos. Então, isso aqui é uma base fraca. O HCN, ácido sem oxigênio, hidrácido, não está entre os fortes HCl, HBr e HI. Consequentemente, ácido fraco. Na hidrólise, interessam somente o fraco. Então, nesse caso específico, ambos, porque tanto a base quanto o ácido são fracos. Então, vai interessar o NH4 e o CN. Na verdade, o sal todo. NH4CN reagindo com água vai produzir o fraco. Que fraco? Você já determinou. NH4OH e HCN. Ok? Mas e o meio? Vai ser neutro? Depende. Depende da constante do ácido e da constante da base, do Ka e do Kb, que tem que ser fornecido para você. Nesse caso, nós teríamos o Kb, a constante da base, maior que a constante do ácido. Consequentemente, a solução seria levemente básica. Tá legal? Então, para você analisar, no caso da hidrólise do cátion e do ânion, é necessário que a gente tenha as informações da constante do ácido e da constante da base. Aquele que for maior determina o meio. Lembre-se que forma-se o fraco e o mais forte determina o meio. Então, quem for mais forte, no caso aqui como era a base, o meio básico. Ok? Há um caso em que nós temos um sal formado por ácido e base forte, como é o caso do NaCl, por exemplo, que daria uma solução de pH 7, uma solução neutra. Mas por que neutro? Vamos analisar. Primeiro, a dissociação do sal NaCl em Na+, e Cl-. Depois, a autoionização da água e nós iríamos ver as possibilidades de formação, pegando aqui o Na+ e o OH-, dando NaOH, o H+ e o Cl-, dando HCl. Lembre-se que forma-se o fraco. Quem é fraco aqui? O NaOH é uma base formada por elemento da família 1A, é uma base forte. O HCl é um ácido sem oxigênio que está dentro dos ácidos fortes, os 3 únicos fortes. Então, nós temos ácido e base forte. Como na hidrólise sempre reage o formador do fraco, nós não temos fraco.
então não temos reação nesse caso, tá legal? E o meio será neutro. Tudo bem? Como todas as reações em equilíbrio apresentam constantes, nós temos também a constante de hidrólise, tá? Que é o trabalho matemático, a expressão matemática do equilíbrio nas reações de hidrólise. Vamos considerar aqui uma reação qualquer, na hidrólise do NH4, tá? Que é do amônio, o primeiro caso que a gente analisou. Então, eu poderia escrever essa constante de hidrólise como sendo, entre aspas, né, produtos sobre reagentes, lembrando que a concentração de água é muito maior do que a concentração de qualquer um dessas espécies aqui no meio. Então, a concentração de água é constante. Então, não vai aparecer na constante de hidrólise, tá ok? Então, seria concentração do NH4OH vezes o H+, dividido pela concentração do NH4 mais apenas. Tá certo? Veja que a água não aparece porque a sua concentração é muito, muito elevada. Existe uma relação entre a constante de hidrólise e a constante da água kW. Essa relação está demonstrada aqui para nós dependendo de cada caso, na hidrólise do cátion, na hidrólise do ânion e na hidrólise dos dois. Ok? Perceba que você tem Kw sobre Kb, no caso da formação da base, Kw sobre Ka, no caso da formação do ácido, e Kw sobre Ka vezes Kb, no caso da formação dos dois. Tá? É possível deduzir essa expressão, tá? Eu vou deduzir para você aqui apenas no caso da hidrólise do cátion. Tá joia? Vamos ver como é que a gente faria essa dedução. Então, digamos para aquela mesma equação, eu teria o NH4OH vezes H+, dividido por NH4+, a expressão que eu te mostrei há pouco tempo aqui. Se eu fizer a multiplicação em cima e embaixo por OH-, matematicamente eu posso, não vou fazer alteração nenhuma. Tá joia? Muito bem, então nós teríamos aqui a concentração do NH4OH dividido pelo NH4+, vezes OH-. Perceba, você se lembra que H+ vezes OH- é a constante da água, é o Kw, certo? Então, ó, já apareceu Kw em relação à constante de hidrólise aqui. Isso aqui, se a gente pensar nessa expressão e for escrever a constante desta expressão apenas, da dissociação aqui do NH4OH, eu teria concentração do NH4+ vezes do OH- dividido pelo NH4OH. Perceba que isso se parece bastante com isso aqui, ó. Porém, estão invertidos aqui, né? Ó. A parte aqui de baixo está em cima e a de cima está embaixo. Percebeu? Então, se a gente fizer o inverso disso, 1 sobre a constante, nós teríamos o inverso disso aqui, que seria o NH4OH dividido por NH4+ vezes OH-. Certo? Agora, esta parte é exatamente igual a essa aqui, ó. Então, eu posso dizer que KH é igual a 1 sobre Kb vezes Kw. Então, nós chegamos à expressão demonstrada anteriormente lá, ó. Então, a constante de hidrólise é igual à constante da água dividido pela constante da base, no caso da formação da base. Se formar-se o ácido, seria dividido pelo Ka. Se formar-se os dois, seria dividido por Ka vezes Kb. Tá joia? Essa não é a parte que mais é cobrada de você em provas e vestibulares. É mais cobrada a questão de saber se o meio é ácido ou básico de acordo com as características do sal. Tá joia? Espero que tenha ajudado. Para você, um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.